Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, tudo certo? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje vamos falar sobre um filósofo muito importante para a história da filosofia chamado Aristóteles. Então vamos estudar a ética a partir das perspectivas de Aristóteles. Vamos lá? Então, os objetivos da aula de hoje são conhecer vida e obra de Aristóteles, relembrar aspectos importantes da metafísica aristotélica e relembrar a teoria das 4 causas relacionando-a à sua ética. Então, a ideia é compreender alguns elementos, algumas ideias essenciais de Aristóteles para compreender a relação dessas ideias com a ética, então com um questionamento sobre as virtudes humanas, o comportamento humano, as nossas ações. Vamos começar com uma reflexão. Quero que vocês pensem nessas questões. Você já se perguntou qual a finalidade de nossas vidas? Para que estudamos e trabalhamos, por exemplo? Por que você está aí assistindo uma aula de filosofia? Nossa busca por uma vida boa interfere na vida coletiva? Essas são questões que mobilizam a nossa curiosidade e nos colocam a refletir sobre a finalidade das nossas existências, correto? E essa questão, pensar a nossa finalidade, está presente nesse poema de Bertolt Brecht. Vamos ler juntos? A troca da roda. Estou sentado à beira da estrada. O condutor muda a roda. Não me agrada o lugar de onde venho. Não me agrada o lugar para onde vou. Por que olho a troca da roda com impaciência? Então, Brecht, nesse poema, está falando justamente sobre essa ansiedade que todos nós temos em pensar um sentido, uma finalidade para as nossas existências. Então, por mais que a gente não saiba de onde nós viemos, para onde vamos, essas questões nos preocupam. Pensar sobre a nossa finalidade é algo próprio dos seres humanos. Os animais não fazem isso, mas nós buscamos um sentido. Refletir sobre a finalidade da vida é próprio do ser humano. Quando pensamos sobre o nosso propósito, sobre o que buscamos, conferimos mais sentido à vida. E muitas vezes esse propósito pode ser defender uma causa, a realização profissional, a riqueza, a religião, conhecer o mundo, constituir família, conhecer, aprender, enfim, cada pessoa define o seu propósito, a finalidade das suas vidas. A felicidade é o sentido e o propósito da vida, o único objetivo e a finalidade da existência humana. Quando Aristóteles pensa sobre a nossa finalidade, ele relaciona esse conceito, essa ideia, à felicidade, a chamada eudaimonia no grego, tá? Então, Aristóteles diz que a felicidade é aquilo que nos dá um sentido, um propósito na vida. Para além da realização profissional, de constituir uma família, de conhecer o mundo, ganhar riquezas, defender uma causa, a felicidade é o nosso sentido último, de acordo com esse filósofo aqui, o Aristóteles. Você concorda com Aristóteles quando ele afirma que a finalidade da vida humana é a felicidade? Na sua opinião, quais seriam os meios para atingir esta finalidade? Então aqui uma atividade para você refletir um pouquinho sobre isso. Você concorda com essa ideia de Aristóteles de que a felicidade é então a finalidade das nossas existências? E se sim, qual é então o meio para alcançar a felicidade? Reflitam sobre isso, anotem aí no caderno e daqui a pouquinho a gente volta com a correção.
pensaram sobre isso, anotaram aí no caderno? Olha como a filosofia nos possibilita pensar sobre as nossas próprias vidas, pensar sobre a nossa finalidade, por que eu estou aqui agora assistindo essa aula, o que eu quero para o meu futuro, qual que é o meu objetivo. A filosofia nos dá instrumentos para pensar sobre tudo isso. E nessa questão aqui nós temos, claro, uma resposta pessoal, cada um vai responder quais são os meios para atingir a felicidade, mas eu dou aqui uma sugestão de resposta. Então é importante você refletir sobre aquilo que para você é importante e pode te ajudar a ter uma vida feliz. Ser uma pessoa boa, ter amigos, família, fazer aquilo que gosta, etc. E se você quiser refletir um pouquinho mais sobre isso, eu deixo aqui nesse QR Code uma sugestão de vídeo chamado Filosofia e Ética. Esse vídeo é com uma filósofa chamada Márcia Tiburi e ela está comentando justamente sobre essa questão da eudaimonia, da felicidade como finalidade dos seres humanos. Vejam o vídeo lá, depois comentem aí com a sua turma o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre esse tema. Vamos prosseguindo aqui? Então, conhecer um pouquinho mais sobre a vida e a obra de Aristóteles. Aristóteles é um filósofo grego muito importante, filósofo antigo, aí está na base da história da filosofia. Ele viveu entre 384 a.C. a 322 a.C., nasceu em Estagira, na Macedônia, em 384 a.C. E com 17 anos partiu para Atenas e começou a frequentar a chamada Academia de Platão, a Escola de Platão, né? Então, essa academia em Atenas, onde Platão falava muito sobre filosofia, ele tinha vários discípulos, vários seguidores, e é bastante interessante a história de Aristóteles com Platão dentro da Academia de Platão. Por conta do local onde nasceu, o autor é chamado comumente de o Estagirita. Então ele era um estrangeiro em Atenas e isso teve um impacto muito grande. Quando Platão morreu, o Aristóteles, que era considerado o cérebro da sua academia, tinha certeza de que assumiria o posto do seu mestre, mas pelo fato dele ser um estrangeiro, um estagirita, não aceitaram e isso acabou causando aí uma decepção muito grande a Aristóteles, que resolveu então fundar a sua própria academia, a sua própria escola. Vamos falar disso daqui a pouco. Então, Aristóteles discordou de muitas das ideias do seu mestre, Platão, e costumava-se dizer que Aristóteles traz as ideias do céu à terra. Se vocês repararem nesse quadro chamado Escola de Atenas, é um mural, um afresco de Rafael, está no Museu do Vaticano. E nesse afresco a gente tem como figuras centrais Platão, ali com uma túnica alaranjada apontando para baixo, e o Aristóteles apontando para cima. Por quê? Desculpe, Platão apontando para cima e o Aristóteles apontando para baixo. Por quê? Porque para Platão as ideias são muito mais importantes do que aquilo que eu vejo, percebo pelos meus sentidos. É o idealismo platônico. Já para Aristóteles era necessário voltar à investigação filosófica ao mundo sensível também, tá? Então era necessário trazer as ideias do céu à terra, por isso que ele aparece apontando para baixo. E embora Aristóteles fosse muito crítico das ideias de Platão, Platão considerava que o Aristóteles era o cérebro da sua academia, enquanto os demais alunos eram o corpo. Tá? Então, Aristóteles tinha uma importância central ali dentro dessa academia. Escreveu uma série de obras que falam sobre política, ética, moral, lógica e outros campos de conhecimento. É referência nessas áreas até os dias de hoje. Temos aqui alguns exemplos, então, de obras de Aristóteles. A política, ética, Nicômaco, com um livro essencial para a gente entender as discussões de Aristóteles sobre a ética, a metafísica e a retórica, tá? Onde ele vai pensar a retórica, a oratória como uma ciência tão essenciais lá na Grécia Antiga, momento de surgimento da democracia participativa.
Após a morte de Platão, Aristóteles foi convidado a ser preceptor, professor de Alexandre o Grande. Em 335 a.C., Aristóteles decide fundar a sua própria escola, o Liceu, cujo nome é escolhido por estar situada no edifício dedicado ao deus Apolo Lício. Esse deus que vocês estão vendo a imagem ali ao lado, tá? É o deus da razão, do sol, da luz, da verdade. Então, esse liceu é em homenagem a justamente o deus Apolo Lício. E hoje muitas escolas recebem o nome de liceu justamente em referência a essa escola tão antiga aqui, fundada pelo Aristóteles. Os discípulos de Aristóteles ficaram conhecidos como peripatéticos, devido ao hábito de Aristóteles de ensinar ao ar livre, caminhando enquanto lia e dava preleções. E para conhecer um pouquinho mais esses peripatéticos, entender quem são eles, eu sugiro a vocês que assistam uma série chamada Merli. Essa série é uma série de filosofia, um professor de filosofia. Cada episódio tem o nome de um filósofo e no primeiro episódio é um episódio dedicado aos peripatéticos. Então, é bem legal de vocês assistirem e conhecerem um pouquinho mais. Eles tinham o hábito de caminhar ao ar livre, discutindo filosofia, pensando sobre temas essenciais para aquele momento histórico. Vamos para um quiz aí para ver se vocês prestaram bastante atenção nas ideias, na vida desse filósofo tão importante. Quando retornou a Atenas, em 335 a.C., Aristóteles decidiu fundar sua própria escola chamada alternativa A, Academia, B, Liceu, C, Templo de Delfos ou D, Escola de Geometria de Atenas. Pensem um pouquinho, essa tá bem fácil, daqui a pouquinho a gente volta com a correção. Tranquilo, né? Essa daí foi moleza, só para ver se vocês estão atentos mesmo. O nome da escola fundada por Aristóteles é Liceu, tá? Em homenagem ao deus grego Apolo Lício, deus da razão, deus da luz, da sabedoria, do conhecimento. Vamos prosseguindo então aqui para lembrar alguns aspectos da metafísica aristotélica. Essas distinções que Aristóteles faz entre essência e acidente, para a gente começar com essa discussão. Então, Aristóteles supera a distinção entre mundo sensível e mundo inteligível de Platão a partir do conceito de substância. Aquela distinção que Platão faz entre o mundo sensível, aquilo que eu percebo pelos meus sentidos, e o mundo inteligível, aquilo que eu percebo pela minha razão, é uma distinção superada por Aristóteles. Aristóteles critica essa distinção. Para ele só há um mundo e é esse mundo, a partir desse mundo que nós podemos conhecer todas as coisas. Para o Platão, o mundo sensível é ilusório, passageiro, enganoso. Já o mundo inteligível é o mundo das ideias perfeitas, tá? E o Aristóteles acha que essa distinção não está com nada, ela precisa ser revista, precisa ser repensada, e ele repensa isso a partir do conceito de substância. O que é a substância aristotélica? Aquilo que é em si mesmo. Cada ser que existe é uma substância. Substância nada mais é então do que os objetos que nós percebemos no mundo, tá? Essa TV aqui, ela é uma substância.
Essência, os atributos próprios de uma substância sem o qual ela não seria o que é. Então, as substâncias são divididas em características essenciais e características ou atributos acidentais. As características essenciais são aquilo que formam o objeto como sendo aquilo que ele de fato é. Então, aquilo que é essencial àquele objeto, tá? Se essa característica for retirada, ele deixa de ser a própria substância. Já o acidente são os atributos, as características que não são tão importantes assim, tá? Que diferenciam um objeto do outro. Vamos dar um exemplo aqui. Então, tem uma substância, cavalo, né? O que é essencial a um cavalo? Cavalos são animais mamíferos, quadrúpedes, herbívoros. Então, isso é o que caracteriza essencialmente este animal, essa substância, cavalo, certo? E o que é acidental aqui? Vejam, nós estamos vendo um cavalo branco, um cavalo marrom, um cavalo preto. Então, é justamente isso, essas características, esses atributos que variam, né? Que são diferentes de um ser para o outro. São brancos, são pretos, são marrons, são fortes, são fracos, magros, robustos, etc. Com isso aqui, por que essa diferença entre essência e acidente é tão importante dentro da metafísica aristotélica? Porque com isso aqui ele está dizendo, olha, por mais que as coisas se transformem, por mais que haja um movimento no mundo, nós ainda podemos conhecer as substâncias. Por quê? Porque eu conheço a essência. Então, pensando num ser humano, o que é a essência do ser humano? A razão, a racionalidade. Por mais que um bebê seja diferente de um idoso, tenham se transformado essa pessoa ao longo do tempo, a essência é a mesma, tá? Então, há algo que não se transforma jamais, essa característica, esses atributos essenciais. Então, a transformação para o Aristóteles não é um problema. Já para o Platão, sim. Para o Platão, o que está no mundo sensível, pelo fato de se transformar o tempo inteiro, isso é enganoso. Já as minhas ideias são perfeitas porque elas não se transformam, certo? Tem mais uma distinção importante, aí mais duas distinções importantes na metafísica aristotélica. A diferença entre matéria e forma e potência e ato. O que é a matéria? A matéria é o princípio indeterminado de que o mundo físico é composto. É a pura passividade, é aquilo que é em potência. Então, é o vir a ser, aquilo que vai se tornar algo, tá? Já a forma é aquilo que faz com que uma coisa seja o que é. A essência comum aos indivíduos da mesma espécie é, então, o princípio inteligível, aquilo que é em ato, tá? Aquilo que é em si mesmo, características essenciais. Então, essas distinções todas compõem a chamada metafísica aristotélica. Explique uma atividade para a gente pensar isso aí, em que sentido a metafísica aristotélica critica a teoria das ideias de Platão. Pensem um pouquinho sobre tudo que a gente viu até agora e daqui a pouquinho a gente volta com a correção.
Conseguiram responder? Tranquilo? Pensaram um pouquinho então sobre essa metafísica aristotélica, a relação disso com a crítica que Aristóteles faz às ideias de Platão, essa distinção mundo sensível, mundo inteligível? Vamos lá então para uma sugestão de resposta. No idealismo platônico, o movimento é considerado um problema ao verdadeiro conhecimento. Já para Aristóteles, a imobilidade e o movimento são características do próprio ser, explicadas pelos conceitos de substância e as oposições que as compõem, essência e acidente, ato e potência, matéria e forma. Então, para Aristóteles, por mais que haja movimento, transformação no mundo sensível, ou seja, nesse mundo em que nós percebemos as coisas imediatamente pelos nossos sentidos, isso não caracteriza exatamente um problema. Por quê? Porque nós podemos conhecer aquilo que é essencial, certo? Vamos seguindo aqui então agora com a teoria das quatro causas. O que é essa teoria das quatro causas? Ela reúne os elementos essenciais da metafísica aristotélica. Causa material, para o Aristóteles, vamos pensar aqui na substância ser humano, tá? Esse homenzinho que está ali do lado. O que é a sua causa material? Aquilo de que a coisa é feita, água, carbono, etc. Então, tudo aquilo que compõe o homem. A causa formal, aquilo que a coisa tende a ser, a forma do ser humano. A causa eficiente, aquilo que impulsiona a criação da coisa. A natureza, ou para quem é religioso, Deus, seria um primeiro motor imóvel, né? A causa final, aquilo para o qual a coisa é feita, então a finalidade do ser humano. E por que essa teoria aqui é tão importante para o Aristóteles? Porque justamente essa causa final do ser humano é, para Aristóteles, a felicidade, a eudaimonia, né? Então existe uma relação entre ética e metafísica aristotélica. É aí que a professora queria chegar. Essa relação é dada através da finalidade do ser humano como a finalidade de ser feliz, de atingir a felicidade, a eudaimonia. E como que o ser humano pode fazer isso? Daí é assunto para as nossas próximas aulas. Vamos lá então para a nossa revisão de hoje. Discípulo de Platão, o filósofo grego Aristóteles nos deixou um grandioso legado. Aristóteles supera o idealismo platônico a partir do conceito de substância e suas oposições, essência e acidente, matéria e forma, e ato e potência. A metafísica aristotélica nos permite compreender melhor a sua ética e a defesa da tese de que a finalidade do ser humano é a sua felicidade. Então, essa relação estabelecida entre a metafísica aristotélica, esse conceito de substância e as suas oposições, e a finalidade do ser humano, que é atingir a eudaimonia, a felicidade. Então, pessoal, agradeço muito a participação de vocês nessa aula. Fico por aqui e tchau, tchau!